Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1, versículos 6 e 7. Josué capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim: olha o que Deus fala para Josué. Josué, para quem não lembra, foi aquele homem que foi o substituto de Moisés, o grande profeta Moisés, que tirou Israel do Egito, que por 40 anos guiou um povo no meio de um deserto. O Moisés que escreveu os 10 mandamentos, que recebeu aquela tábua de pedra no monte. O Moisés que atravessou o mar vermelho a seco. Ele tocou o cajado, o mar se abriu. O Moisés que teve tantas experiências face a face com Deus. Chega uma hora que todo o poder de Moisés não é suficiente para continuar, porque seres humanos, por mais fortes que sejam, são limitados. Mas Moisés tinha preparado alguém. Existiam pessoas que andavam próximo a Moisés. É por isso que você sempre tem que viver essa vida lembrando o quão limitado você é. Eu já tenho 41 anos. Eu ainda me acho jovem, mas não sou tanto, se você botar no papel. A Bíblia diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Então, como é que eu conto os meus dias? Eu tenho 41. Quanto mais tempo eu aguento fazer o que eu faço, do jeito que eu faço, no ritmo que eu faço? Isso contando que não vou sofrer nenhum acidente, não vou ter nenhuma doença e não vai ter nenhum imprevisto no caminho. Se tiver tudo do jeito que está hoje, quanto tempo mais eu aguento? Rafael, Tiago, não gosto nem de pensar nessas coisas. Então você não é sábio. Porque a sabedoria, diz a Bíblia, está em você aprender a contar os seus dias. Quanto tempo eu tenho? O que eu posso fazer com esse tempo? E quando eu paro para pensar nisso, eu descubro várias coisas. Eu preciso preparar meus filhos. Então toda a oportunidade que eu tenho com meus filhos, eu espero que Deus me leve depois dos 80, mas Deus pode me levar amanhã. Então toda a oportunidade que eu tenho com meus filhos, eu estou sempre treinando para quando eu não estiver. Sempre quando eu estou com a minha equipe, eu estou treinando para eles fazerem aquilo que eles têm que fazer mesmo que eu não esteja presente. E às vezes, por exemplo, no caso da equipe, não é só se você se ausentar porque morreu, mas porque você quer tirar um período sabático, porque você não quer ir na empresa naquele dia. Moisés teve a sabedoria, a competência de, no processo do deserto, preparar pessoas. Quando Moisés morre, Deus dá uma palavra para Josué. Deus escolhe Josué e ele fala o seguinte: Josué, sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sobre juramento eu prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso. Fica repetitivo, né? Mas isso acontece quando você quer muito firmar na cabeça de alguém uma mensagem. Então você fala assim: olha, Augusto, amanhã é 7 horas da manhã, tá? Tá bom, 7. Já falou. Mas é que eu não quero que você atrase, entendeu? Então eu fico repetindo aquilo que eu preciso que você grave. Então Deus fala para Josué: ser forte e corajoso. Josué falou: ok. Ele falou: ser forte e muito corajoso. Ou seja, tem duas coisas que Deus não vai poder ter por você: força e coragem, senão Ele não mandava você ter. Você vai ter que ser forte, encontrar essa força interior, e você vai ter que ser corajoso, corajosa. Porque se Ele fosse te dar isso, Ele falava: fica tranquilo que eu vou te dar força e coragem. Mas foi isso que Ele falou para Josué? Não, Ele falou: você seja forte e corajoso.